Comunicação com propósito. Oi, coisa linda. Oi, coisa linda! Bora falar desse tema que machuca. É necessário, não é necessário? O que a gente faz com isso? Mas assim, Não vai ter jeito. vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar. Meu nome é Luana. Meu nome é Gabs. Eu quero começar o podcast de hoje fazendo um agradecimento ao Luiz. Ah, que fofo. Porque eu tô me sentindo o Jô Soares, com uma careca desse tamanho, com o logo do Voz do Ser. Realmente, se você é geração Z, você não sabe quem é Jô Soares. Você sabe quem é Jô Soares, Tutu? Claro, Quantos pô. anos você tem, cara? Você sabe o que é Avenida Brasil, quem é Jô Soares? Claro que ele sabe tudo. Gente, então tá. Então, Jô, Luiz, obrigado. Maravilhoso. O Luiz, ele cuida de toda a nossa papelaria, artefatos e afins. A gente começou a perceber o quanto de sacrifício tem na mente. Acho que a gente sempre soube que a gente tem vontade de se sacrificar, mas parece que esse tema tá mais forte ultimamente, né? Assim, a gente tá vendo a vergonha das coisas serem leves, de serem fáceis, a vergonha da gente não demonstrar todo o nosso empenho e esforço, né? Parece feio falar, nossa, Gabi, que vida fácil, que trabalho fácil que você tem. Fala, não. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ouvir, sua vida é fácil, que vida boa. Assim, tem um apego na nossa cultura, um apego a você fazer tudo difícil. Não, você precisa entender. Eu lembro, olha, há um tempão atrás, quando eu trabalhava com banda de baile, enfim, né, e shows, assim, que eu chegava em casa dos ensaios e minha mãe falava, é vida boa, vida fácil. Fácil não, você não sabe o quanto eu ensaio, o quanto cansa a minha voz. E uma vez também, eu tenho uma amiga, nossa, ela é muito fofa, muito parceira demais. Eu falei que eu queria começar a fazer locução, eu dava aula de locução no Senac. Falei, também quero locutar, é tão gostoso quando eu dou aula, acho que eu mando bem, vou tentar. Eu gravei um áudio, uma demo, que chama, e muito rápida eu fui chamada. E aí eu não me senti digna de ganhar o tanto que eu ganhei. E na época eu falei, nossa, tô meio envergonhada, parece que, cara, eu só sentei e gravei, foi tão fácil. Aí ela me falou assim, mas só Deus sabe o quanto você se sacrificou para chegar até aí. Então, claro que você merece. E para mim foi muito pior, porque eu não tinha me sacrificado muito não, entendeu? Eu tinha gravado um áudio num estúdio que já estava pronto, tipo, foi muito fácil. E daí deu um match, né, que a gente chama, que é esse encontro, essa faísca de... Cara, eu já estava me achando indigna e alguém falou que eu só seria digna se eu me sacrificasse. E eu sinto que essa é a ideia que tem por trás, né? Que o sacrifício, ele valoriza a sua ação, né? Assim, que quanto mais você se sacrifica, mais você tem o direito de ser feliz. Como se a felicidade não fosse algo que é seu por direito e você precisa passar por algumas privações, algumas dores para você poder... aí sim ser merecedor, né? Uma coisa que a gente percebe muito em terapia é o quanto, quando a gente fala para o paciente que ele pode parar de se sacrificar, muitas vezes ele fica até resistente, porque é tão ligado que o sacrifício leva à felicidade, que se a gente tira o sacrifício, parece que a gente está tirando dele a possibilidade de ser feliz. Então a gente precisa, muitas vezes, falar, olha... você vai fazer um treino difícil, senão vai ser fácil, mas você vai conseguir ultrapassar essa barreira. Quantas vezes a gente precisa falar para a pessoa que é desafiador para ela se sentir motivada a fazer? Porque parece que o difícil é mais honroso, né? É mais bonito. E isso nos custa muito caro, né? Porque quando uma coisa, por exemplo, que você gosta, te dá dinheiro, né? Ou te dá um resultado muito legal de visibilidade, de financeiro, de reconhecimento, se você não se sacrificou, se foi fácil fazer, como a gente lida muitas vezes com os artistas, né? Eu gosto de cantar, daí eu começo a ganhar dinheiro cantando. Eu já fazia de graça. Eu já fazia por muito menos em barzinho, já fazia de graça nas minhas aulas de canto, já fazia de graça no chuveiro, e de repente eu começo a ganhar dinheiro com isso. Aí o que a gente assiste são os artistas colocando o sacrifício depois. Já que o meu trabalho não parece sacrificante, para eu me sentir digno, porque tem essa crença na mente, então eu vou me sacrificar. E aí começa a dar problema com o diretor, aí assiste golpes de empresários, aí assiste pessoas criticando ele na rede social, né? Então, Fadiga, claro, né? Na voz, no exaustão, corpo. é verdade, porque antes
cantava em banda de baile, né? Como no seu caso, muito comum. Os cantores de sucesso já tiveram suas bandas de baile, né? Então, eu cantava em banda de baile, cantava 5, 6 horas, todos os tipos de música. Daí, 1 hora cantando, 2 horas cantando, começa a entrar em fadiga, em cansaço, rouquidão e tudo mais. E acha que precisa se privar, começa a cuidar da voz com uma cara de privação, com cara de sacrifício, né? Nossa, e a etimologia da palavra sacrifício é tornar sagrado, né? Você fazer Seria uma tão ação. lindo. Seria lindo, né? Mas o que. Não te interrompi, fazer o quê? É tornar sagrado. Sacrifício, a etimologia vem de tornar sagrado. Só que aí o como o ser humano usou esse significado foi para tornar sagrado, eu preciso abrir mão de uma coisa, alguma coisa que eu quero, que eu gosto, eu sacrifico essa coisa, ou seja, eu abro mão dessa coisa para poder tornar sagrado a minha ação. Então é como se a ação precisasse ter uma perda para ela ser sagrada. Então, se a sua Uau. ação não traz perda, ela não é sagrada. Mas se a sua ação te faz perder alguma coisa, ela se torna sagrada. E aí, todos os sacrifícios que a gente já viu em várias religiões, né? Mas essa ideia, eu entendo que ela veio muito antes da religião. Claro, É. claro. A religião foi inventada depois que a gente achou que a gente era culpado e que precisava se sacrificar para conquistar algo. Exato. Ah, então, boa ideia. Vamos religar você a Deus como se um ser humaninho, né? Como a gente muitas vezes se sente, um grão de areia, a gente conseguiu estragar o que Deus fez. É uma E, ideia tipo assim, insana, né? Deus, olha, eu estou perdendo por você, então me abençoe. É assim, eu estou abrindo mão de uma coisa por você, só que isso... Nossa, não essa- faz o menor sentido. É tipo faz. falar que Deus, o próprio amor, amoroso, né? O ser que a gente tem como referência de amorosidade, pede para você se sacrificar, pede para você sofrer, para ele te dar alguma coisa, sendo que já foi te dado tudo, né? E até essa ideia de atrelar, como a gente confundiu muito amor e culpa, parece que a gente atrela muitas vezes o sacrifício a um ato de amor. Então, quantas vezes, né, a gente já ouviu pais falando, olha tudo que eu abri mão por você. Ou filhos falando, mas eu abri mão das minhas vontades porque os meus pais queriam coisas para mim. Irmãos falando, eu abri mão de estar em tal lugar porque eu queria que meu irmão estivesse junto. Então, tem uma ligação direta na nossa mente de sacrifício com amor. Então parece que se eu mostrar pra você que eu estou abrindo mão de coisas por você, é sinal de que eu te amo mais do que essas coisas. Nossa, mas olha, cara, entendi uma coisa com você falando. A gente fez desse jeito humano de pensar. Olha, eu vou me sacrificar porque eu te amo. E aí, a gente inventou um Deus que parece com esse ser humano. É invertido, né? Em vez de ver a referência, de fato, Deus ou amor, que para nós é exatamente a mesma coisa, né? A gente fez invertido, a gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. Então parece que se o ser humano se sacrifica para demonstrar amor, Deus está querendo o nosso sacrifício. E não tem o menor cabimento isso, porque não é possível que o próprio amor gostaria que você fosse triste e insatisfeito para demonstrar amor por ele. Ele não está nem precisando disso. É como se as coisas estivessem competindo pelo nosso amor, né? Então, assim, Deus e o meu cachorro estão competindo pelo amor, né? Pelo meu amor. E aí eu preciso falar, Deus, eu escolho você, eu entrego meu cachorro, eu escolho você. Tipo, realmente, que loucura, né? Ou eu entrego a minha paz, eu escolho você, porque aí o que eu acho que é o ponto, né? Coisa linda, é que o que a gente sacrifica de fato, no final das contas, é a nossa paz, é a nossa amorosidade, o nosso carinho, a nossa disponibilidade, porque se para eu fazer uma coisa sagrada, divina e incrível, eu vou precisar sofrer, eu tô sacrificando o que eu gosto, né? Porque eu sei que parece que a gente sacrifica coisas ou pessoas, mas o que a gente está sacrificando é o nosso estado interno. Com certeza, eu sacrifico a minha alegria para te demonstrar o meu amor. Cara, a alegria vem do amor, né? Em estado amoroso que eu sinto alegria. Ah, não, eu vou sofrer por você. É uma lógica muito safada do ego. É porque o ego, ele sobrevive de culpa.
né? Ele sobrevive de sacrifício. O sofrimento é o combustível para você continuar acreditando no que você já pensava, né? Exatamente. Assim, a minha personalidade, o meu ego, ele sobrevive de eu ficar falando, olha todas as dores que eu passei, olha todo o sofrimento. O que me diferencia de você? O sofrimento que eu passei. Porque quando a gente está alegre tudo igual, né? Mas quando a gente está em sofrimento, eu tenho minhas justificativas. Então, olha que esperto eu falar que eu tô sofrendo para conquistar algo, só que o que eu tô conquistando no fim é só mais ego, mais dor, mais sofrimento. A gente dá esse exemplo e eu acho isso ele muito forte, assim, de pensar. Eu falaria para uma criança, o Telzinho, nosso sócio de 4 meses. Ele fala, Tel, é o seguinte, você não pode ser feliz até você ter uma casa própria, seu carro, sua esposa, sua própria família, ter dinheiro para se sustentar. Até lá você fica insatisfeito. Até lá você fica triste. Seria como falar, você vai construir a casa da felicidade. Todos os tijolos têm que ser de tristeza, raiva, sofrimento, sacrifício. Eu jamais ensinaria ele fazer isso. Mas quantas vezes eu falo que não está na hora de eu ficar feliz ainda? Ou que feio eu ficar feliz. Muitas vezes eu já me vi com vergonha da minha alegria, sabe? Pô, tem gente que não tá bem. E é uma loucura mesmo. Então, a real é que a gente está sacrificando a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, para tentar com que seja do nosso jeito. É muito doido que todos os valores da cultura humana são pautados nisso, né? Uhum. Desde a meritocracia até A repressão da educação, né? o fazer valer a pena, né? Então, o que é esse valer a pena, né? Tem uma outra frase que eu pensei agora há pouco que eu perdi, mas enfim. É tipo assim, valeu a pena? Valeu todo esse sacrifício para você ficar feliz, né? É comum a gente ouvir isso, né? Assim, mas valeu a pena, foi legal. Mas valeu a pena? Que pena? Que pena que você pagou, né? Uma coisa que você queria. Então... É muito estranho isso. Eu lembrei que tem aquela frase também, né? Que a cada escolha uma renúncia. Isso também é muito sacrifício, né? Parece que se você escolher por uma coisa que você quer, você vai ter que renunciar de outra coisa que você quer. Como se você não pudesse ter tudo. E você já reparou que sempre que a gente escolhe e fica nessa dor, cada escolha uma renúncia, essa dor que sempre é do ego, né? A dúvida, ela sempre vem do ego. Claro. Praia ou campo? É o ego que tá com essa dúvida, né? Não é o amor, o ser que tá com essa dúvida. E é um grande tanto faz, né? Porque assim, claro, a praia ou o campo, no final das contas, é um grande tanto faz. É que o estado de dúvida é um sacrifício da sua paz. E sabe o que eu pensei? Tanto faz mesmo, porque se eu escolho praia, por exemplo, eu vou pra praia e eu fico pensando como seria se estivesse no campo. Inclusive, se chove na praia, eu falo, tá vendo? Teria sido muito melhor se eu estivesse no campo. Esse é o sacrifício. Tipo, tanto faz o que eu escolher. Se na hora que eu estiver lá no lugar, eu pensar que o outro tava melhor, isso é sacrifício, porque eu tô sacrificando a minha paz, a minha alegria, o meu usufruto de estar lá. Porque depois que eu já escolhi, vou pro campo. Então aproveita o campo, não pensa como seria na praia. E você tem raiva do que foi escolhido, né? Tem sempre, né? Porque a gente acreditou tanto que cada escolha era uma renúncia, que quando eu tô na escolha, eu fico vendo o que eu renunciei, em vez de aproveitando minha escolha. Aí né? parece que o que foi escolhido tá te impedindo de viver aquilo que você renunciou. Né? Pronto. Mas enfim... É muito bom o exemplo de praia e campo, porque na verdade a gente faz isso com trabalho, com relacionamento, com tudo, namoro, né? enfim. Com tudo, né? Assim, dieta, né? Nossa, eu escolhi fazer dieta porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar mais saudável. Mas aí eu olho pra salada com raiva dela, pensando no chocolate que eu não tô comendo. Nossa, que você só tá ganhando se você que decidiu, né? E eu acho que a nossa brincadeira de que a Sil deu essa ideia, que ela pegou a gente ali se alinhando para o que a gente vai falar nesse podcast, vai ter que sacrificar, é porque tem uma coisa que a gente vai ter que sacrificar se a gente quiser ficar em paz, feliz e sabendo o que a gente quer de verdade, né? Tem uma coisa que é realmente tão valiosa que quando a gente finge que a gente está sacrificando as coisas, a gente está alimentando essa coisa super valiosa pra gente, que é o nosso jeito, o nosso ego, o nosso sofrimento. Nossa razão. A nossa razão, a nossa dificuldade, o nosso apego. Porque quando parece, né, eu estou abrindo mão dessa caneca, eu estou abrindo mão dessa casa, eu estou abrindo mão dessa viagem, eu estou abrindo mão desse dinheiro, tem uma coisa lá dentro que você não está abrindo mão.
Aham, que é de ter razão, de sofrer, de ficar triste, né? Que é o que você acredita, né? Assim, porque o que você acredita fica intacto quando você está sacrificando coisas. Basicamente, a gente vai precisar, sim, sacrificar o nosso ego, né? No sentido mais belo dessa palavra mesmo, sabe? Ai, torna sagrado. Desfaz isso. Tem uma parte no dicionário, o dicionário fala muita coisa religiosa, mas tem uma parte que ele fala abre mão de uma coisa a favor de outra. O que a gente pode, então, sacrificar? O sofrimento. Ai, abre mão de sofrer, fica alegre, né? Abre mão de querer que seja do seu jeito. Cara, quando a gente para de controlar, a gente sacrifica o nosso controle, a gente fica em paz, né? Paz é a ausência de conflito. A gente só fica em conflito porque a gente quer controlar, a gente quer que seja do nosso jeito. Então tá bom, hoje eu vou sacrificar o meu controle, hoje eu vou sacrificar meu sofrimento. É isso aí, sofrimento, eu vou abrir mão de você em prol da alegria, em prol de aproveitar. Então, decidi praia ou campo. Tô lá na praia, cara, eu vou abandonar, eu vou sacrificar minha tristeza, eu vou aproveitar. Parece se tem uma coisa que é valiosa pra gente, infelizmente, é o nosso sofrimento, é o nosso senso de importância no sofrimento, É verdade. na dificuldade, né? Então isso pode ser sacrificado. Eu lembrei de uma coisa agora, que quando eu era mais novo eu transitei por algumas religiões, né? E tinha uma religião que eu ia, que eu falava assim, eu quero tal coisa. Então se eu conseguir tal coisa, eu vou eu vou ficar um tempo sem alguma coisa. Então, se eu conseguir o papel nessa peça, eu vou ficar 3 meses sem refrigerante. Tá. Então, aí, veja, né, grandes loucuras, que comparei um trabalho com um refrigerante, né? Falei que Deus ou o universo queriam me ver sofrendo, né? Queriam que eu passasse por uma perda. E claro, de alguma forma, como eu estipulei para mim que eu iria dar alguma coisa valiosa para mim para obter alguma outra coisa, claramente eu conseguia. Mas era um posicionamento mental meu, né? Sim. Então tá bom, então eu vou e aí depois eu vou ficar sem. Só que enquanto eu não conseguia o papel, né, que eu lembrei de um exemplo, enquanto eu não conseguia o papel, eu ficava sofrendo, eu ficava com medo, eu ficava angustiado, eu ficava com dor e colocando a garantia no meu sacrifício futuro. Nossa, e no seu sofrimento, E né? no meu sofrimento, né? Então eu tô sofrendo por conta disso. Aí depois que eu conseguia, era muito ruim também, porque aí eu conseguia e aí eu tinha que ficar sem alguma coisa que eu gostava. Aí eu ficava um tempo sem alguma coisa que eu gostava, né? Nessa cara de promessa. Só que aí... confusão mental, né? Você queria ou não, né? Porque querer significa ficar sem refrigerante. Exato. E aí, né, enfim. Aí depois eu mudei de religião e o esquema era ao contrário. Então, é bom. Então agora, assim, eu começo me sacrificando. Eu começo assim, ó, já vou ficar sem refrigerante agora, né? Enfim, né? Eram várias coisas. Já vou ficar sem esse negócio aqui agora para o universo /Deus, sei lá, Papai Noel, me verem com esta dor, né? Assim, e me dar o que eu quero. Então, assim, só que, no final das contas, né? Assim, eu mudei de religião. Agora eu não faço parte de mais nenhuma delas. E não por isso, né? Enfim, mas eu mudei de religião, eu mudei a estratégia, eu mudei o jeito de fazer, eu mudei os pesos da balança, mas em todas elas meu sofrimento estava lá. Então eu quis contar essa história porque eu acho que fica muito claro que eu mudei muitas coisas no formato. Eu mudei a cara das minhas escolhas, mas lá no fundo eu mantive o meu ego querendo sofrer em todos os estágios do caminho. Era o seu ego que estava sobrevivendo e você só estava usando as religiões, né, e as crenças para manter uma ideia sua. No fim, a sua religião era o seu próprio ego, Exato. né, que estava querendo se sobressair e se manter ali sobrevivendo, né? Então, até no livro que a gente estuda, né, Um Curso em Milagres, ele fala sobre isso, o quanto que a única coisa que a gente vai precisar sacrificar para ficar em paz é o nosso ego, é a nossa vontade de sofrer. Tipo, sacrifique a sua vontade de sofrer e aí você então vai ver a alegria que já está te dada, a paz que já está te dada. A gente vai precisar sacrificar esse óculos de sofrimento que a gente coloca e a paz, a alegria já vai estar lá. E claro que a gente vai continuar
trabalhando, vai continuar se esforçando, vai continuar se dedicando para o que a gente quer. Só que isso não quer dizer que a gente vai precisar sofrer para conquistar. Sacrifício é sofrer para conquistar. E esforço é querer, então fazer. São coisas muito diferentes, né? A gente fazer com alegria é esforço, claro. Mas eu falar que eu preciso sofrer para ser feliz, eu estou sacrificando a minha felicidade. Isso não faz o menor sentido. E é muito legal isso. Assim, é muito legal a gente parar e ir treinando, parar de ter vergonha de ser alegre, sabe? Parar de ter vergonha do amor, parar de ter vergonha de ser carinhoso. Eu sinto que precisa ser um treino feito aos poucos, porque como tá tão atrelado à felicidade, ao sacrifício, que se a gente falar, se a gente tenta uma estratégia de, então nada que eu precise me esforçar minimamente eu vou fazer, ou nada, enfim, né, essa ideia de assim, tudo Radical, qualquer coisa esse radical. radicalismo, ele leva a gente a muita tristeza, porque como a gente associa uma coisa com a outra, então eu tenho uma sensação de que precisa ser um treino aos pouquinhos, carinhoso, né, de você, deixa eu escolher pelo que me deixa em paz, deixa eu optar pela minha paz, seja no campo, ou na praia, ou na minha casa, que eu fique em paz, sabe, que eu opte pela minha paz, porque eu vejo que talvez não seja hoje, nem amanhã, que a gente escute a sua vida é fácil e a gente concorde. Então, sim, concorde com todas as células do nosso corpo, né? A gente que faz esse treino faz tempo, muitas vezes quando as pessoas falam, a vida de vocês é mó legal, eu sei que eu concordo, mas eu sei que não é todas as células do meu corpo que concordam, porque tem um lugar que eu ainda acredito no sacrifício. Claro, Então... Vamos aos poucos, né? A gente fez um treino semana passada, que a gente deu um treino para os nossos alunos e a gente tem praticado. Se eu sei que eu quero ser feliz no futuro, eu não vou adiar minha felicidade. Então hoje eu vou ser feliz. Então, a gente fica focado que sempre a escolha é entre paz e não paz, entre felicidade ou tristeza. A gente não escolhe praia ou campo, a gente não escolhe... Não é sobre isso que a gente está escolhendo, a gente está escolhendo o que a gente quer sentir. Então, um treino por segundo, vou escolher minha paz agora, não vou adiar minha felicidade e aos poucos a gente vai aceitando uma vida mais leve, até porque enquanto a gente quiser dor, a gente vai ver dor. Então a gente vai precisar abandonando aos poucos essa vontade de se sacrificar, essa vontade de caminho da felicidade pelo sacrifício. Vamos ficar com mais vontade de ficar feliz do que vontade dos nossos métodos. Né? E ficar falando internamente que isso não precisa ser assim quando você se deparar com um sofrimento, né? Porque muitas vezes nesse treino, coisa linda, talvez você vai se deparar com... agora tá tudo bem no trabalho, mas aí melecou no namoro. Agora tá tudo bem no namoro, mas agora melecou na família. Agora tá tudo bem na família, tá tudo bem no trabalho, tá tudo bem. Eu estou bem financeiramente, aí um dente começa a doer. Aí você... É doido porque como a gente fica muito inquieto, né? Então, eu sinto que junto com isso a gente pode fazer um treino de quando a gente vê essas dores, a gente falar, não precisa ser assim, né? Isso não precisa ser assim, eu quero a minha felicidade, pode estar tudo bem. E estar tudo bem não é estar tudo sob controle, né? É estar tudo bem em paz. É verdade. Eu espero que você não adie mais sua felicidade, que você sacrifique só a vontade de sofrer e pare de sacrificar sua alegria. Tamo junto demais. Muito, 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 muito junto. E... Vai. Eu não vou falar mais. Não vai falar? Então tá bom. Então, sacrifique a sua tristeza. E se você quiser mais temas para o próximo mês, você avisa a gente no tudodepropósitopodcast@gmail.com. Ou você pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, @Voz do Ser. Gente, Jô. Beijo. Não tenha vergonha de ser feliz. Beijo.